Vamos dar início à nossa aula. Boa tarde, Yasmin. Vou compartilhar a tela aqui. Nós paramos no ponto, gente, que foi os mecanismos de ascensão da seiva bruta. Então, eu não sei quantos aí vão se recordar, e eu falei basicamente que a ascensão da seiva bruta, né, e acontece, obviamente, pelo chileno, tem três mecanismos que explicam aí. O primeiro é capilaridade. O segundo, pressão positiva da raiz, ou pressão da raiz. E o terceiro é transpiração, tensão e coesão. E o terceiro aqui, transpiração, tensão, coesão. Isso que foi tratado na aula anterior. E antes de termos falado desse transporte, da ascensão, nós falamos também da absorção. Então, a aula passada foi de absorção, como que ocorre a absorção de água e sais minerais no solo. Aí eu falei de interceptação da raiz, de transporte passivo, falei um pouco dessas situações. Então, primeiro ocorre a absorção no solo e depois esse transporte planta acima, né? Por capilaridade, pressão da raiz, transpiração, coesão, tensão, coesão. Bom, então a gente está admitindo agora, gente, que a seiva bruta, ela se encontra aqui em cima. Essa seiva bruta se encontra nos órgãos superiores, no caso aqui na parte foliada, nas folhas. Então, eu vou gerar aqui uma nova tela. Então, a gente está considerando agora que aqui em cima tem oferta de quê? Tem oferta de água, tem oferta de sais. E aí, gente, como a gente já estudou um pouco, né, ou até bastante, nessa parte foliar vai haver o processo fotossintético, né? Vai ter absorção de luz, vai se utilizar a água nesse processo, também vai haver a utilização de sais minerais. Um deles, eu posso falar aqui, gente, é uma coisa que a gente vai conversar, um desses sais é o magnésio. E o magnésio, gente, ele é um elemento central na clorofila. Então, deixa eu compartilhar aqui, ó. Magnésio, clorofila. Aí, gente, ó, a clorofila, veja que quimicamente, ó, ela tem o magnésio como uma molécula central. Vou até copiar isso aqui, ó. Então, a molécula central aí, o magnésio, que fica presente, isso aqui é a clorofila. Então, para que se tenha os pigmentos fotossintéticos aqui, gente, dentro dos cloroplastos, nas folhas, né, é necessária a presença de magnésio. E o magnésio, ele é absorvido do solo, né, e transportado para a parte superior, para as folhas, né. Então, por isso, quando eu coloco aqui o processo fotossintético, né, que ele se utiliza da água e se utiliza de sais, por essas circunstâncias aí. Então, eu estou colocando aqui que vai ocorrer o processo fotossintético e aí vai haver aquela síntese da triose fosfato. Aí produz o quê? A triose fosfato. Além da triose fosfato, tem o oxigênio. Né?
Olha, gente, em aulas anteriores eu até comentei também qual vai ser o destino dessa triose. Essa triose fosfato, gente, esse açúcar, ele tem que ser transportado para os órgãos dreno, ou seja, aqueles órgãos que vão receber esses açúcares. Então, o transporte vai ser um transporte no sentido descendente, um sentido inverso, não vai ser xilema, nesse caso aqui é o floema, que vai fazer o transporte desse açúcar, e esse açúcar ele tem que ser convertido em sacarose. Então, a nossa aula de hoje é comentar, gente, como que se dá esse transporte via floema. Então, eu vou abrir uma nova tela aqui. Primeiramente, eu vou falar sobre o floema, depois eu vou falar sobre a triose fosfato, como que ela é convertida em sacarose, e assim a gente vai conversar aí nessa aula de hoje. Então, vamos lá, primeiramente, no floema, gente. Antes de entender esse processo aqui, esse transporte, vamos relembrar um pouco da anatomia aí. Então, o floema, ele é composto, né, de tubo crivado. As células, gente, são chamadas de tubo crivado. E além do tubo crivado, possuem células companheiras. Então, dois aqui. Existem células chamadas células companheiras. E o nome, gente, é muito sugestivo. Por quê? Porque o tubo crivado, que é um tipo de célula do floema, é uma célula viva. Então, ó, é uma célula viva. E essa célula viva, gente, ela é sem núcleo. Então, célula viva sem núcleo. Por sua vez, gente, as células companheiras, elas vão apresentar, as células companheiras, elas vão apresentar um núcleo, elas vão possuir muitas mitocôndrias, é um núcleo volumoso, vou colocar aqui, ó, núcleo volumoso, um núcleo grande, muitas mitocôndrias. Além disso, gente, as células companheiras vão ter aí outras organelas, mas por que isso, gente? Por que eu estou frisando isso? Porque essas células companheiras, elas vão fazer uma espécie de nutrição do tubo crivado. Então, olha só, essas muitas mitocôndrias vão produzir o quê? ATPs, vai ter aquela respiração celular que ocorre nas mitocôndrias, vão produzir muitos ATPs, muita energia, e essa energia vai ser destinada para onde? Para o tubo crivado. Então, percebam a importância das células companheiras, gente. Elas que vão suprir, que vão fazer todo um sistema de reparo do tubo crivado. Elas vão fazer a síntese, gente, de algumas substâncias reparadoras. Então, vou colocar aqui, ó, de verde mesmo, ó. Elas fazem síntese de proteínas chamadas proteínas P, síntese de proteínas P, mais calose. Então, toda vez, gente, toda vez que o tubo crivado ele tiver algum dano que prejudique o transporte da seiva elaborada, essas células companheiras imediatamente
elas vão fazer o reparo desse tubo crivado produzindo essas proteínas P, proteínas, no caso, a calose. E assim, gente, elas conseguem evitar o extravasamento da seiva. Então, imagina aqui, ó, um tubo crivado. Então, uma célula. Aí eu vou colocar aqui de vermelho uma outra célula que se encaixa aqui embaixo. E por que fala assim em tubo crivado, gente? Porque tem crivos. Crivos, gente, são pequenas aberturas. Então, esses crivos são aberturas. Eles falam isso, gente, lembrando lá de Jesus Cristo crucificado na cruz. Aí ele foi pregado, ele recebeu crivos. Então, é mais ou menos isso. São perfurações, gente. Os crivos são perfurações. Então, a seiva ela vai passar exatamente por esses crivos. Então, aqui embaixo a mesma coisa. E aí também vai ter os crivos. Ok? Aqui embaixo a mesma situação. E aí os crivos novamente. Então, a seiva ela vai passar por aqui. Se porventura houver uma ruptura aqui, ó, por exemplo, lateral, que faz com que ocorra extravasamento da seiva, a seiva comece a sair do tubo crivado, aí essa célula companheira ela vem, produz a calose ou proteína P e faz o reparo exatamente aqui, evitando esse extravasamento. Ou seja, faz com que ocorra o direcionamento correto para os órgãos inferiores dessa seiva elaborada. E a célula adjacente, gente, eu vou desenhá-la aqui, ó. Vou desenhá-la de azul, ó. Elas ficam aqui, gente, ó. Anexas, né, ao lado. Fazendo exatamente isso, gente. Todo o reparo do tubo crivado em caso de danos. Síntese de energia para as células do tubo crivado, enfim. Então, primeiramente, aqui a gente relembrou aí pelo menos a questão do floema quanto a essas duas células, a importância Professor? Sim. Desculpa, teria como se explicar a parte do desenho, por favor? Que minha internet travou na hora. Ah, tá. É porque o tubo crivado ele é uma sobreposição de células. Né? É uma, duas. Aí eu teria que desenhar aqui, são várias células sobrepostas que formam um tubo. Só que entre elas tem o chamado de placa crivada. Placa crivada é placa com perfurações. É o que lembra, eu até falei aqui na hora, né, de crivos, né, tipo pregos. Então, Jesus foi pregado, ele foi crivado, ele recebeu furos na mão. E na junção entre células tem esses crivos, essas aberturas. Então, a seiva passa pela célula, mas entre as células atravessa essas perfurações aqui, ou esses crivos. Por isso o termo tubo crivado. E que o floema ele é composto de células vivas, diferente do xilema, que são células mortas, porque o xilema tem lá o espessamento de suberina, que é uma substância impermeabilizante, mas o tubo crivado, ou seja, a célula do floema, é um tipo de célula viva e sem núcleo. E ela se mantém viva exatamente por conta dessas células companheiras, que tem um núcleo, né, um núcleo grande, ela tem muitas mitocôndrias. Eu estava comentando que ela produz ATPs, então aqui ó, de azul a célula companheira, e ela vai suprir as células do tubo crivado com energia, por exemplo. Ou em caso que ocorra algum dano, então aqui ó, no tubo crivado ó, ocorreu uma abertura, a célula companheira vai produzir o quê? Essas proteínas P ou calose, que são substâncias que vão tapar essa abertura aqui, né? Fazendo com que a seiva continue o seu trajeto para os órgãos dreno, né? Os órgãos inferiores.
Perfeito aí? Entendeu? Sim, obrigada. Então, o transporte da seiva elaborada, primeiramente, era importante a gente relembrar aqui tubo crivado e células companheiras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, é a questão da seiva. Do que é composto a seiva. Então, eu vou abrir aqui uma nova tela aqui para vocês. Então, a seiva elaborada. Então, a composição, gente, a composição dessa seiva, é lógico que ela contém água, ela contém açúcares, e como que é sabido, gente, que ela tem açúcares? Porque isso aqui foi feito trabalhos, né, com pulgões, gente. Os pulgões, eles literalmente, eles sugam a seiva elaborada. Então, vamos pegar aqui, ó. Professor, só uma pergunta. Naquele desenho que você fez, em azul são as células companheiras, né? Células companheiras. Aí elas levam a seiva para os órgãos dreno? Olha, as células companheiras, elas acabam mantendo as células do floema vivas. Quem faz o transporte da seiva são as células do tubo crivado. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Depois eu volto aqui para você, ó. Não sei se vai dar aí. Desculpa, professor. Não, tranquilo, que isso. Então, a célula companheira, não salvei aqui. A célula, tem dois tipos de célula, né? O tubo crivado e a célula companheira. Então, o tubo crivado, ele que faz o transporte da seiva. Então, aqui de azul a seiva. E quem mantém essa célula viva são as chamadas células companheiras. As células companheiras ficam anexas. Elas que vão suprir, por exemplo, esses tubos crivados aqui, esse tubo crivado com energia suficiente para que ele cumpra o papel de transporte. Tá certo? Sim, obrigada. Então, agora falando da seiva elaborada, tem a água, tem açúcares. Então, eu estava pegando aqui dos pulgões, ó, que constitui até uma praga, né? Em várias culturas. Deixa eu diminuir aqui, vou pegar outra foto que é melhor. Tá aí o pulgão. Então, o pulgão, ele é um tipo de parasita e ele tem um aparelho, gente, um aparelho que é sugador. Ele é chamado de, acho que, rostro. O rostro é tipo um tubo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pulgão, rostro. É isso aí, ó. Essa foto tá até melhor. Aí o pulgão com o rostro, né? E ele acaba enfiando esse rostro aqui no caule, chegando até o tubo crivado, e ele vai remover a seiva elaborada. Então, o excesso de seiva, gente, como essa seiva desce sob pressão, acaba saindo o excesso aqui, ó, no abdômen do pulgão. Sai o excesso de seiva. Então, os pesquisadores, eles coletam essa seiva e fazem um estudo, uma análise, né, para poder entender
a composição dessa seiva. Tá? Então, aí eles fazendo os estudos, analisando essa seiva do pulgão, eles encontraram água, encontraram açúcares, mas dentre os açúcares, o principal é a sacarose. Então, quando a gente está falando aqui de seiva, a gente percebe que essa seiva ela se encontra na forma de sacarose. Olha, não somente sacarose, gente, mas também outros tipos de açúcares. Aí é chamado de rafinose. Vou só colocar aqui para vocês. Ó. Tem a sacarose, tem a rafinose. A rafinose, gente, é sacarose mais galactose. Mais galactose. Tem, por exemplo, além da rafinose, tem a verbascose, tem a estaquiose, são nomes de açúcares, que não convém. É só para que vocês saibam que a forma predominante do tipo de açúcar presente na seiva elaborada é a sacarose. Tá? A forma predominante é sacarose. Então, lá na folha, ó, só relembrando, lá na folha é produzido o açúcar chamado triose fosfato. Deixa eu colocar menor aqui. Lá na folha tem o processo fotossintético, aí produz a triose fosfato. Só que esse açúcar, ele vai ter que sair da folha e chegar, por exemplo, que ele vai passar pelo caule e ele vai até a raiz. Então, para que haja esse transporte, essa triose fosfato ela tem que ser convertida em quê? Ela tem que ser convertida antes em sacarose. A triose fosfato é convertida em sacarose e essa sacarose é que vai ser transportada até o caule e depois transportada até a raiz. Então, estou mostrando aqui que a seiva elaborada ela contém açúcares na forma de sacarose. Olha, não somente isso, gente. Se fosse só isso aqui, estava fácil. Mas essa seiva elaborada, gente, ela contém também, vou colocar aqui, ó, mais sais minerais. Como assim? Os sais minerais não sobem da raiz, né, acabam subindo da raiz para os órgãos superiores. Aí eu vou ter que entrar num detalhe aqui, gente, sobre esses sais minerais, que é a questão da transpiração. Ó, eu vou guardar isso aqui, porque é o nosso assunto agora, mas eu tenho que relembrar isso. Eu falei anteriormente o quê? Que para o transporte de sais minerais, ele é um transporte juntamente com a água através do xilema. Aulas passadas nós comentamos isso aí, ó. E aí eu falei o seguinte, as moléculas de água, elas estão unidas por forças de coesão. As moléculas de água aqui, ó, dentro do xilema, ó, elas estão unidas por força de coesão, formando uma verdadeira corrente. E aí, toda vez que houver aquele processo chamado de transpiração, então, ó, toda vez que o vegetal sofrer transpiração, uma molécula dessa de água vai ser eliminada para o ambiente. Então, aqui está em branco, eu vou colocar aqui como se fosse de verde. Ó. Foi liberada uma molécula de água na forma de vapor.
Então, aí vai ter que puxar mais água aqui. Aí gera, gente, ó, com a transpiração, gera uma força de sucção. Essa força de sucção é chamada de tensão. E ela acaba se estendendo aqui por toda a coluna d'água, né? A corrente de água, de moléculas de água, até a raiz. Então, toda vez que houver transpiração, tem o transporte ascendente de água, a água sobe com a transpiração. Só que a água, gente, eu tenho que lembrar, é uma solução. Solução é o quê? A água mais soluto. Mais solutos. Esses solutos aqui seriam o quê? Seriam sais minerais. Sais minerais. Então, os minerais, os sais minerais vão subir por meio do xilema, através desse processo aí, transpiração, tensão, coesão, vai subir juntamente com a água para a parte foliar. E aí o curioso, gente, é que normalmente os órgãos que transpiram mais, eles vão ter mais acúmulo de sais minerais. Então, uma folha, estava colocando aqui, ó, uma folha, gente, que é um órgão que vai transpirar muito, ele vai acumular muitos sais minerais aqui. Então, com esse acúmulo, tem que haver uma redistribuição. E para que ocorra essa redistribuição, vai entrar aí o floema nesse papel de redistribuir os sais minerais. Então, aqui eu vou colocar aqui o tronco, e aí tem, no sentido descendente, o xilema, com as suas células chamadas de tubo crivado, né? Então, aqui é o floema, perdão, que é paralelo ao xilema, e ele desce aqui, ó, a seiva elaborada desce, e ela contém, a seiva elaborada, ela contém, é o que a gente estava falando, ela contém a água, ela contém os açúcares na forma de sacarose, também sais minerais. Por que sais minerais? Os sais minerais, pela circunstância que eu falei. A folha, por exemplo, transpira muito, ela vai ter um acúmulo de sais minerais. A folha transpira, então vai passar por ela muita água e os sais minerais vão se acumular aqui. Esses sais minerais deverão ser redistribuídos. Então, os sais minerais, eles vão ter que sair da folha, sentido floema, e depois descer para os órgãos que estão logo abaixo. Então, poderia ser, por exemplo, um fruto, gente. Um fruto é um órgão que transpira pouco. Então, o fruto ele recebe uma quantidade menor de sais minerais. E para compensar esse recebimento de uma quantidade menor de minerais, todos os minerais que se acumularem aqui na parte foliar, nas folhas, ele vai sofrer uma partição, uma redistribuição até chegar aos frutos. E aí, o curioso é que esses sais minerais vão descer via floema. Então, a seiva elaborada, ela contém água, predominantemente sacarose, mas também existem sais minerais nesse processo de redistribuição, ou também chamado de partição dos sais minerais. Ok, gente? Todo mundo comigo aí? Tá valendo? Ok? Ok, professor. Tá, então vamos lá. Ô, professor, aí são sais minerais presentes nas folhas que eles vão sofrer partição?
Isso. Aí o floema vai transportar eles depois. É Isso. depois da partição? Ó, como a água sobe aqui com rapidez, ela traz consigo sais minerais. E quais são os órgãos que mais transpiram? As folhas. Então, elas vão acumular sais minerais aqui, certo? Por ela transpirar bastante. E, de repente, a planta precisa tirar esses sais minerais acumulados na folha e direcioná-los para frutos. Vamos supor que aqui tem uma laranja aqui embaixo, ó. Está produzindo uma laranja aqui embaixo. Então, esses sais minerais que ficaram acumulados aqui na folha, pelo fato delas ser um órgão de alta transpiração, esses sais minerais vão entrar no floema e depois serão direcionados para o fruto. É esse processo aí que você falou, chamado de partição ou redistribuição dos sais minerais. Certo? Olha, então, a seiva bruta, ela contém água, ela contém sacarose, ela contém sais minerais naquele processo chamado de partição ou redistribuição. E também, gente, contém proteínas, então vou colocar aqui, ó, essa seiva bruta, ela contém proteínas, contém hormônios, a gente ainda vai ter, nós vamos ter aulas falando sobre hormônios, ou fito-hormônios, né, ou hormônios de plantas. Então, alguns hormônios são produzidos aqui, no ápice do caule, na ponta do caule. Um exemplo é a auxina. E esse fito-hormônio, ou esse hormônio vegetal, ele vai se deslocar para outros órgãos através do floema. Então, é para a gente fugir daquela lógica que a seiva elaborada só contém água e sacarose. Não, tem água e sacarose, mas além disso tem os sais minerais, existem proteínas, existem hormônios e tantas outras substâncias. Então, a seiva elaborada, ela de fato, ela é muito elaborada, né? Ela tem muitos ingredientes aí, né, que eu coloquei aqui: hormônios, proteínas, sais minerais, sacarose, enfim. Olha, então, nós fechamos aqui o outro momento da aula. Primeiro falamos sobre o floema, né? Células vivas, que contêm células companheiras, que têm um papel de nutrição, de reparar qualquer dano do tubo crivado. O que esse tubo crivado, essa célula floemática, transporta? Ela transporta, gente, aqui a seiva elaborada, que contém água, açúcar na forma de sacarose, sais minerais, naquele processo de partição, tem proteínas, tem hormônios, tá? Agora nós temos que compreender como que ocorre esse processo de transporte. Como que ocorre o processo de transporte? E aí eu vou abrir aqui uma nova tela. Alguma dúvida aí, gente, dessa parte? Não. Então vamos lá. Vou abrir uma nova tela aqui. Deixa eu ver aqui se alguém escreveu no bate-papo também. Beleza. Bom, então vamos lá. Primeiro, gente, a gente tem que falar do que se chama de carregamento do floema. Ó, vou pegar aqui a folha. E essa folha, ela tem lá as nervuras, não é isso? As nervuras.
O que são as nervuras, gente? São os vasos condutores. Então, aqui é porque está muito fino, eu teria que ampliar isso, mas se eu ampliasse, eu ia perceber que aqui na nervura tem o quê? Floema, mais o quê? O xilema. Apareceu um modo de economia aqui de floema mais xilema. E aí, muito próximo aqui, tem aquelas células do mesófilo foliar, gente. Eu não sei se vocês vão lembrar do parênquima clorofiliano, e esse parênquima clorofiliano, ele vai ter aquela organela responsável pelo processo fotossintético. Que organela é essa? O cloroplasto. Então, vou colocar aqui de verde aqui, ó. E anotar aqui o nome aqui. Parênquima clorofiliano. Ou simplesmente clorênquima. Então, aqui que é produzido aquele açúcar. Qual o nome do açúcar, gente? Triose fosfato. Então, ó, eu vou pegar isso aqui. Isso que a tela é pequena, gente. Eu vou fazer um zoom. E vou aumentar aqui o cloroplasto, ó. Vou fazer até maior. Esse é o cloroplasto. E esse cloroplasto, gente, aqui dentro, esse cloroplasto estava aqui de verde aqui, ó, essa parte de verde aqui, que eu ampliei. E ele produz o quê? Ele produz a triose fosfato. Tem a fotossíntese e produz a triose fosfato. Então, a etapa da fotossíntese. Aí produz esse açúcar triose fosfato. Só que a triose fosfato, aí ela vai sair, olha só. Tá vendo a célula aqui, gente? Ó, eu vou ampliar aqui, ó, vou desenhar aqui como se fosse a célula. Essa aqui é a célula. Essa triose fosfato, gente, ela vai ser convertida em sacarose. Ela vai ser convertida em sacarose. E é essa célula aqui, gente. Essa célula. Teria até que colocar aqui de vermelho ela aqui, ó. Não sei quantos estão conseguindo entender isso aí que eu estou fazendo. Só que essa célula, lembrando, é do parênquima clorofiliano. Ela produz o açúcar. Mas esse açúcar vai ser transportado pelo floema. Então, tem um intervalo aqui, ó, tem um espaço aqui. É o que se chama de carregamento do floema. Carregamento. Para o floema transportar, ele tem que sofrer um carregamento. Eu estou sem controle motor aqui, gente. Professor, você pode falar de novo aqui, depois do Zoom? Alice? Oi. Sobre o parênquima clorofiliano? Tá. Você está me escutando melhor agora? Que a sua voz estava falhando. Está me escutando? Travou aqui para mim. Você está me escutando agora? Estou te escutando. Estou te escutando. É o seguinte.
Se eu poderia explicar o Ó, zoom de novo, por favor? essa célula aqui, ela é do parênquima clorofiliano, certo? E ela, internamente, ela tem o quê? O cloroplasto, que está aqui, ó. No cloroplasto vai haver o processo de fotossíntese, e ao final da fotossíntese vai produzir o açúcar chamado de triose fosfato. Essa triose fosfato que é produzido no cloroplasto vai lá para o citoplasma e vai ser convertido em sacarose, que é o açúcar de transporte. Eu até falei anteriormente, ó, na seiva, o açúcar que se apresenta lá é sacarose. Então, veja, antes de ser transportado, a triose fosfato é convertida em sacarose. Lá no citoplasma dessa célula, que é uma célula do parênquima clorofiliano. A sacarose está aqui. Então, vou colocar de azul aqui, ó. A sacarose, ó, vamos supor que ela está de azul. Está aqui, ó, sacarose. E essa sacarose tem que chegar aqui na nervura. Na nervura tem o quê? O floema. Então, nesse espaço aqui, como é que a sacarose, que nesse momento está aqui no citoplasma do parênquima clorofiliano, tá vendo? Está no citoplasma, aqui menor, essa sacarose. Como é que essa sacarose consegue chegar até o floema? Então, tem o que nós chamamos de carregamento do floema. E esse carregamento, ele se dá por duas formas. Primeira, simplasto. E a outra forma, gente, é chamada de apoplasto. Então, eu tenho que mostrar isso para vocês. A forma simplasto, gente, é quando essa célula aqui, ela já se encontra nas proximidades adjacente ao floema. Então, eu vou desenhar outra célula aqui, ó. Então, essa célula que está adjacente ao floema, ela vai fazer o carregamento do floema via simplasto, gente. Por que via simplasto? Porque existem plasmodesmos. Ó, faço o print aí dessa tela. Eu vou abrir uma nova tela aqui. Vou abrir uma nova tela. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. O tubo crivado. Isso aqui é tubo crivado, que é a célula do floema. Do lado, gente, tem aquela célula chamada o quê? Qual é o nome dessa célula, gente, que fica do lado do tubo crivado? Companheiro? Célula companheira. Isso aí. Célula companheira. E existem células do parênquima clorofiliano que podem estar próximas aqui da célula companheira ou podem estar distantes. E essas células produzem o quê? Sacarose. Então, aqui, vou colocar aqui, ó, células do parênquima e é um parênquima chamado clorofiliano.
Gente, e isso aqui está lá na folha. Lá na folha. Estão viajando aí, gente? A folha contém as células do parênquima clorofiliano que fazem a síntese de sacarose por meio da fotossíntese. Como é que essa sacarose chega aqui no tubo crivado? Pode ser via plasmodesmos. Então, aqui ó, tem conexões aqui, ó. Então, os plasmodesmos, não sei quantos se recordam aí, são pontes citoplasmáticas. Então, a sacarose sai aqui e entra no tubo crivado. Entra no tubo crivado via plasmodesmos, ou seja, passando por dentro das células. Sai da célula do parênquima clorofiliano, entra no citoplasma da célula companheira e depois chega no tubo crivado. Então, aqui, via de azul, hein, gente? Via simplasto. E se a célula estiver distante, gente? Se a célula estiver distante, ela pode, essa sacarose, ela consegue chegar aqui no tubo crivado, por exemplo, via apoplasto. O que é via apoplasto? Vai passando por entre as células, aí entra aqui na célula companheira e depois chega aqui no floema, no tubo crivado. Veja, gente, ela foi passando por entre as células ou passando pela parede celular, via apoplasto. Tá? Passando por entre as células. Quando vai entrar na célula companheira, tem gasto de energia, gente, tem um transporte ativo. E da célula companheira para o tubo crivado, passa aqui por meio dos plasmodesmos. Viajaram aí, galera? Conseguiram me entender? Então, no simplasto sempre é plasmodesmo? Isso. E no apoplasto é transporte ativo para entrar na célula companheira ou para entrar no tubo crivado? Para entrar na célula companheira, que faz o carregamento do tubo crivado. Ah, tá. Tá? Ela vai, aqui a sacarose sai da célula do parênquima clorofiliano, vai passando por entre as células, mas para ela entrar na célula companheira tem gasto de energia, tem um transporte ativo, e da célula companheira para o tubo crivado passa por plasmodesmos. E aí a gente chega a uma situação que o tubo crivado ou a célula do floema começa a ficar o quê? Começa a ficar repleto de açúcares. Então, aqui eu estou desenhando aqui e colorindo de azul, são os açúcares, que no caso é o quê? A sacarose. A sacarose. Ok? Então, eu vou voltar à imagem anterior, tá, gente? Vou voltar à imagem anterior. Olha, o carregamento do floema se dá via simplasto e via apoplasto. Via simplasto, gente, é quando a célula que produz o açúcar, ela está muito próximo da nervura, a nervura onde tem o floema. Se elas estiverem próximas uma à outra e houver plasmodesmos, o carregamento de sacarose aí se dá via simplasto. Mas se essa célula estiver distante da nervura, estiver distante do floema, aí há um transporte inicialmente apoplasto e depois via simplasto. Ó, eu vou ver se eu pego aqui na internet aqui, ó.
Vou colocar assim, ó, tubo crivado, apoplasto e simplasto. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma imagem que possa me ajudar aqui. Deixa eu ver. O que eu vou pegar aqui? Tentar pegar aqui uma imagem didática, gente, para poder ajudar. Acho que eu não vou conseguir aqui, porque senão eu vou complicar vocês. Vai complicar. Eu vou voltar aqui, gente. Essa imagem aqui é porque eu tenho na minha mente a anatomia da folha. E eu não sei para vocês aí. Aqui está mostrando aqui, ó, o floema, que está num azul, num verde mais claro, floema. E aqui, que é tipo um salmão aqui, uma cor salmão, são essas células aqui, são as células parenquimáticas, aquelas células parênquima clorofiliana. E aí, esse é o caso daquele transporte via simplasto. Por que transporte via simplasto? Porque essas células parenquimáticas, que está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, essas células, 1, 2, 3, 4, essas células parenquimáticas, elas estão anexas umas às outras, elas têm vários plasmodesmos. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, os plasmodesmos entre elas? Então, elas produzem sacarose, os açúcares, e eles vão sendo transportados via simplasto. Ó, passou por dentro uma, passou por dentro outra, passou por dentro outra, até chegar aqui na célula companheira, ó, a penúltima aqui, que é a célula companheira. Tudo via simplasto. E depois entra no tubo crivado. Entra no tubo crivado. Agora, se a célula estivesse um pouco mais distante da nervura, a célula um pouco mais distante, e eu vou fazer um desenho aqui, se essa célula estivesse aqui, ó, vou colocar assim, ó. Estou tipo fazendo a continuidade desse desenho. Aí tem o açúcar que foi produzido aqui, ó, o açúcar. Aí ele vai sair via apoplasto, vai passando por entre as células, tá? Vai passando por entre as células ou na parede celular, vai seguindo até a célula companheira. Aí na célula companheira tem aquele gasto de energia, tem aquele transporte simplasto, aí o açúcar chega aqui dentro e consegue chegar ao elemento crivado. Ok? Entenderam aí? Quem poderia explicar isso para mim aí novamente? Alguém se atreve aí, gente? Professor, eu só entendi, tipo, o que leva essa sacarose a fazer esse percurso? Tem alguma, como é que fala? Esqueci a palavra agora, mas tem alguma coisa que faz ela sair, que atrai, no caso, ela até chegar na célula companheira ou não? Com quem eu estou falando? Alice. Alice, é assim, ó. Tudo isso depende, Alice, da anatomia. Da anatomia. Tudo depende da anatomia. Olha, tem uma família, Cucurbitaceae. A Cucurbitaceae, ela é a família do melão, tem a melancia. E o interessante dessa família é que a anatomia dela favorece aquele transporte quando tem lá folha, né? Que é o transporte parênquima. A gente estava falando lá, o transporte do parênquima clorofiliano
É o parênquima clorofiliano para o floema, né? O transporte para o floema. Anatomicamente, essa família aqui, ela vai privilegiar o carregamento via simplasto. Ou seja, as células estão tão unidas, aí aquela disposição, vou colocar de verde, que as células elas possuem muitos plasmodesmos, células parenquimáticas, aqui de azul a célula companheira e de vermelho aqui o floema. Aí esse transporte, ele vai acontecer passando sempre por dentro. Aí, nesse caso, é via simplasto. E isso por conta dessa anatomia das cucurbitáceas. Agora, se você vai para a família das solanáceas, a família das solanáceas, aí você tem lá o tomate, ou tomateiro, né? Então, vou colocar de azul aqui, ó. O tomateiro, o giloeiro, tem a batatinha, enfim. Essa família aqui, ela já tem uma anatomia na folha que favorece o transporte apoplasto. Então, aí, gente, o açúcar ele vai passando aqui, a sacarose, por entre as células. Quando chega aqui na célula companheira, entra com gasto de energia via simplasto. Então, boa parte do transporte é via apoplasto. Será que eu consegui te explicar, Alice? Depende da anatomia. Tá certo? Entendi. Depende da anatomia. Algumas plantas preferem o carregamento do floema aqui, esse transporte até o floema, mais via apoplasto. Outras famílias de plantas privilegiam esse transporte da sacarose até o floema de uma forma mais simplasto, passando por dentro das células. É uma viagem mesmo, tá, gente? Então, agora a gente está chegando num ponto, aí eu vou abrir uma nova tela aqui. A gente está finalizando. Então, agora, ó, vou colocar aqui a célula companheira e o floema. O ruim, gente, que eu entendo, se eu tivesse no quadro, presencialmente, ia facilitar muito, gente. A gente está falando aqui do floema, gente, que ele está lá na folha, na extremidade folha, aqui, ó. Ele está na folha. Aí depois ele passa aqui, ó, pelo caule. E aí ele tem que chegar até onde? A extremidade raiz. Ok, gente? Eu estou querendo colocar que o floema, o tubo crivado, ele se estende da folha, passando pelo caule até a raiz. E com aquele processo de carregamento, ele vai ficar aqui, ó, cheio de açúcares. O floema ou tubo crivado, na extremidade folha, o floema lá na porção da folha,
ele se encontra repleto de açúcares. No caso, esses açúcares são a sacarose. Tá certo? O fato de estar repleto de açúcares, gente, ao lado do floema tem o xilema. Então, vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui de azul. Eu sei que não é uma aula fácil. Então, aqui o xilema. Por que é importante isso? Porque quando chega lá na extremidade folha, a água, gente, vai passar para cá, ó. Gente, a água vai sair, então vou até ampliar aqui, ó. A água, ela vai sair do xilema, então, ó, xilema para o quê? Para o floema. Essa água, gente, o transporte dela é por osmose. E por quê? Porque ela é atraída aqui pelos açúcares, pela sacarose. Do menor, né, do meio hipotônico de menor concentração para o meio hipertônico de maior concentração. Então, quando a água entra aqui para a extremidade do floema, que está na folha, gente, isso vai criar uma pressão, e essa pressão é tal que vai fazer, gente, vai fazer com que ocorra o quê? O movimento da água para baixo, juntamente com os açúcares. Isso aqui é chamado de fluxo de massa. Fluxo de massa. O fluxo de massa, gente, foi exatamente isso. O carregamento do floema de açúcares na extremidade folha acaba atraindo a água do xilema, também na extremidade folha. A entrada de água mais esses açúcares vão formar a seiva elaborada. E essa pressão faz com que ocorra o transporte no sentido descendente, tá? Ou por fluxo de massa, chegando até os órgãos dreno, no caso aqui a raiz. E essa raiz, ela possui o quê? Ela possui células. E essas células, gente, vão receber esses açúcares. E aí esses açúcares vão passar aqui, ó, para essas células. Aqui, gente, vai haver o que a gente chama de descarregamento. Descarregamento de açúcares. Ok, gente. Ok. Conseguiram entender isso aí ou não? Vou interromper. Ô, professor, Pode falar. então a água ela vai sair do xilema para o floema por meio da osmose, aí vai juntar com o açúcar que está no floema e vai formar a seiva elaborada. Isso. Aí a pressão da água vai fazer o fluxo de massa, que aí vai carregar essa seiva por toda a planta. Por todo o restante da planta. Uhum, E quando chegar lá na raiz, ou que seja um fruto, nos chamados órgãos drenos, órgãos que vão receber esses açúcares, aí vai haver o descarregamento desses açúcares. Tá certo, Maria Clara? Sim, obrigada. Bom, gente, eu vou interromper isso aqui, essa gravação.